Nossa história se inicia em um tempo de grande angústia para o povo de Israel, que, acampado nas colinas de Judá, vivia subjugado pela ameaça constante dos filisteus. Durante 40 dias, ao nascer de cada manhã, o eco de um desafio maciço cruzava o vale de Elá. A voz trovejante de um guerreiro imenso, adornado por uma couraça de bronze que cintilava sob o sol. Entre trincheiras improvisadas e tendas esparsas, soldados recuavam assustados, pois jamais haviam testemunhado figura tão aterradora. A névoa ainda se dissipava quando o brado ressoava, reverberando entre rochedos e oliveiras centenárias. Os corações dos prisioneiros de sua própria cognição tremeram ao ouvir o estrondo metálico ecoar no ar, lembrando-lhes que cada passo em falso significava a própria ruína. Mal sabiam eles que, naquele mesmo instante, longe das muralhas e dos sentinelas, o plano divino começava a se desenhar com tinta de esperança, preparando a chegada de um libertador improvável, cuja coragem provaria ser mais poderosa que qualquer armadura ou lança. Na pequena vila de Belém, aninhada entre colinas verdejantes e vales repletos de vinhas, residia um jovem pastor chamado Davi, o filho mais moço de Jessé. Enquanto seus irmãos marchavam para o acampamento de guerra, ele permanecia no campo, cuidando das ovelhas com zelo e diligência. Com apenas uma funda simples e uma xerimbaba pendurada ao ombro, Davi passava as horas observando o horizonte e entoando cânticos de louvor que aprenderá junto ao ancião Simeão. Quando as estrelas brilhavam sobre a planície, sua mente se perdia em reflexões sobre a soberania divina, e seu espírito encontrava repouso na certeza de que o Criador jamais abandonaria seu povo. Os dedos de Davi, calejados pelas jornadas de pastoreio, dominavam com maestria a funda, ferramenta que transformava simples pedras em projéteis certeiros. Muitas vezes, entretinha seus companheiros animais com doces melodias, e até as ovelhas se acomodavam mais tranquilas ao som de sua voz, como se pressentissem que aquele jovem guardava em si algo de extraordinário. Certo amanhecer, enquanto a névoa ainda se debatia entre as encostas de rochas, o mensageiro real desceu de urgência e bateu à porta de Jessé. Trazia ordens para que Davi levasse pães recém-assados, queijos e palavras de ânimo a seus irmãos na linha de frente. Mal podia o jovem pastor imaginar que aquela simples entrega seria o primeiro passo de uma missão que ecoaria pelos séculos. Ao cruzar o vale de Elá, Davi sentiu o peso do machado de guerra repousando no ombro de cada soldado, mas mesmo ali, naquela atmosfera carregada de medo, sua fé não vacilava. Ele observou o tremor nos estandartes, o tilintar dos escudos e ouviu, ao longe, o riso trovejante de um gigante que desafiava Israel. Ainda assim, ele prosseguiu confiante, convencido de que, se o Senhor estava com ele, nem todos os exércitos unidos poderiam detê-lo. À beira do vale, diante de dois exércitos alinhados sob estandartes desgastados, surgiu a figura colossal de Golias, o filisteu de Gate, cuja altura superava 6 covados e 1 palmo. Seu capacete de bronze reluzia sob o sol nascente, e cada movimento de suas ombreiras reverberava como trovão. Em sua mão direita, brandia uma lança de ferro cujo ferrão era comparado ao mastro de uma barcaça, e no dedo esquerdo ostentava um escudo que ofuscava o brilho das tochas mais fortes. Com voz estrondosa, desafiou Israel. Envie-me um homem, e lutemos. Se eu vencê-lo, servirão a nós. Mas, se eu for vencido, tornar-me-ei servo de vocês. A proposta cruel reverberou como sino de morte nos corações hebreus, que se encolhiam ao perscrutar o poço de solavancos e carne que parecia indestrutível. Dia após dia, ele repetia seu desafio, enquanto o vento carregava suas palavras por entre as tendas, lembrando a cada israelita que o domínio dos filisteus persistia. Quando Davi chegou ao acampamento, carregando provisões, as vozes de seus irmãos se entrelaçavam com o troar do guerreiro filisteu. Eliabe, o mais velho, lançou-lhe um olhar recriminador. Que fazes aqui? Não te bastam as ovelhas? Volta para casa e deixa a guerra aos guerreiros. Davi, porém, ergueu o queixo e respondeu: E o que há de tão especial nesse filisteu, que desafia o exército do Deus vivo? Eu o enfrentarei. O silêncio cobriu o acampamento como um manto pesado, pois jamais se vira um pastor ousar desafiar o campeão inimigo. Algumas vozes cochichavam, prevendo tragédia, mas no coração de Davi ardia uma chama inextinguível, nutrida pelos salmos que entoava sob o luar. Convencido de que a vitória não repousava em armaduras e lanças, mas na mão do Senhor, insistiu para que o rei Saul lhe concedesse permissão para entrar em batalha em nome de Israel. Intrigado, Saul ordenou que trouxessem o rapaz à sua presença. Quando Davi adentrou a tenda real, sentiu o aroma do azeite consagrado misturar-se à fuligem das tochas. O rei, sentado em seu trono de ébano, vestindo mantos púrpura, ofereceu-lhe sua própria armadura.
Já que nunca lutaste, toma meu capacete, minha couraça e minha espada. Davi experimentou o equipamento pesado e apressadamente disse: Não posso ir com isto, pois não estou acostumado. O Senhor me livrou da pata do leão e da garra do urso, assim ele me livrará deste filisteu. Saul, ainda hesitante, abençoou o jovem pastor, entregando-lhe apenas sua funda e 5 pedras lisas, escolhidas por Davi junto ao riacho que corria próximo ao acampamento. A leveza do equipamento contrastava com a couraça real, mas era naquela simplicidade que residia a confiança inabalável de quem sabe que não há arma mais poderosa do que a fé. Com passos firmes, Davi caminhou até o leito seco do riacho e selecionou 5 seixos perfeitamente arredondados, guardando-os no alforje surrado. Ao aproximar-se do campo de batalha, o sangue corria mais forte em suas veias, mas seu coração era sereno como um manancial de água viva. Ele ergueu a voz, fazendo o vale silenciar. Tu vens contra mim com espada, lança e escudo, mas venho contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel que tu tens desafiado. No instante em que Davi esticou a funda e girou-a com precisão, o olhar de Golias se encheu de escárnio. A pedra, porém, movida por algo maior que a força do braço, seguiu trajetória reta e fulminante, atingindo a testa do gigante com um estrondo surdo. Golias cambaleou, deixou cair a lança e tombou de bruços, levantando nuvens de poeira que dançavam sob o sol. Num salto de fé, Davi correu, pegou a espada do filisteu, num só golpe, separou-lhe a cabeça do corpo, erguendo-a como estandarte de libertação. Com o semblante ofegante e o coração inundado de gratidão, Davi ergueu as mãos e louvou ao Senhor, pois sabia ter sido tocado pela mão divina. O exército de Israel, inspirando-se na coragem do pastor, irrompeu em perseguição aos inimigos, que fugiam em desordem. Lanças e escudos foram abandonados, e o vale de Elá encheu-se de clamores. Bendito seja o Senhor, que entregou nosso adversário em nossas mãos. Nos dias seguintes, o nome de Davi ecoou por toda Judá. Cantores compuseram hinos em sua homenagem e as mães punham em boca dos filhos histórias do jovem que, sem armadura ou lanças, foram instrumento da vitória. Saul ofereceu honrarias, mas em seus olhos já brilhava a semente da inveja, temendo que aquele humilde pastor roubasse não apenas a glória, mas o próprio trono. Mesmo assim, Davi, fiel ao Deus que o escolhera, voltou ao campo para cuidar das ovelhas e compor salmos de gratidão. Ele ensinou ao povo que a liderança verdadeira brota da humildade e da confiança em algo maior que o poder humano. Sua jornada nos lembra que fé não é ausência de medo, mas coragem de avançar apesar dele, que dons simples, quando colocados a serviço de uma causa divina, podem realizar feitos extraordinários. O pastor transformou-se em rei, mas jamais abandonou a essência humilde que o tornava digno de guiar uma nação. *** Lição sábia. *** A história de Davi e Golias nos ensina que, em nossa caminhada, encontraremos gigantes, sejam eles medos interiores, desafios externos ou vozes de descrença. Contudo, não precisamos de armaduras pesadas para vencê-los, basta confiar na força que habita em nosso interior quando nos alinhamos a um propósito maior. Valorize os talentos singelos que Deus lhe concedeu, pois são eles que se tornarão instrumentos de mudança. Permaneça humilde como o pastor que servia antes de liderar, e lembre-se de que a verdadeira grandeza brota da fé que supera todas as circunstâncias. Enfrente seus gigantes com coragem, certo de que aquele que deu vitória a um jovem sem armadura também o sustentará em cada passo rumo à liberdade e à plenitude.